A paz do Senhor para todos. Que alegria estarmos aqui mais uma vez, através deste canal super especial, CEADEB TV Oficial. E também quero agradecer a Deus pela Rádio Vox e por todos os ouvintes que têm acompanhado o programa de comentários da lição bíblica de adultos. É para nós um grande privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui auxiliando a você, para que possa ter, junto com a sua lição e a Bíblia Sagrada, e também os livros de subsídios, mas este é um programa que visa dar um norte, guiar o professor para que a sua aula seja mais efetiva. Deixe este início explicar sobre efetividade. Muitas vezes nós trabalhamos muito a nossa mente, a racionalidade, estudamos muito, mas no momento de enfrentarmos, por assim dizer, os nossos alunos, que são a nossa audiência, muitas vezes temos alguns costumes, vou dizer assim, de vícios, costumes maus, que muitas vezes nos impedem de dar uma aula cada vez mais próxima daquilo que gostaríamos. Então, eu vou dizer a você, nós neste programa de comentário, nós nos esmeramos em trazer para você mais ou menos um aspecto da sua classe, ou seja, o tempo. Nós não levamos aqui 1h20, 1h30, 2 horas explicando os pontos, mas procuramos ser concisos, porque sabemos que quando você estiver diante da sua turma, você também precisará ser conciso. E veja, se para falarmos cerca de 40, 50 minutos, nós precisássemos nos levar anos e anos, então nós não poderíamos exigir as mesmas coisas dos nossos alunos. Ô professor, se o senhor estudou aí tanto tempo, por que o senhor quer que eu aprenda em 40 minutos? Eu creio que sim, o professor deve se esmerar muito mais do que o aluno, obviamente, para ter uma visão mais ampliada de todo o assunto. Ele também deve se esmerar para ter uma visão mais profunda. Porém, no momento de expressar esta visão, é preciso não ser prolixo. É preciso não passar sempre do horário. Você já observou que uma boa parte dos bons professores, eles passam sempre um pouco mais do horário, daquele momento reservado? Você já observou que quando a campainha ou o sinal é marcado, o professor ainda está no segundo ou no terceiro tópico? Isso pode ser corrigido. Sim, podemos ser professores melhores, podemos ser efetivos naquilo que estamos fazendo. Para quê? Mesmo abrindo espaço para perguntas, mesmo utilizando formas variadas e dinâmicas para darmos a nossa aula, podemos ter uma aula dentro do cronômetro, dentro do nosso cronograma, o que é muito importante. A Escola Bíblica Dominical, ela não apenas traz o conhecimento para a mente, mas ela traz a aplicação para o coração, tanto do aluno como do professor. Você, professor, você melhora a cada aula, é ou não é verdade? Você, a cada momento que está perante a sua classe, você cresce como homem, como mulher de Deus, e também como aluno, você aprende com a interação com o seu aluno, de sorte que a escola dominical não é apenas um momento em que o professor, cheio de conhecimento, descarrega sobre o seu alunado, mas é uma interação, uma troca de conhecimento em que o professor, ele não é apenas um professor, por assim dizer, mas ele é também um bom pastor, porque ele cuida das suas ovelhas, ele ora pelos seus alunos, ele sente a dor e também ri com alegria, com aquilo que é lúdico, engraçado, bem-humorado na sua aula, de sorte que eu tenho que dizer, a Escola Bíblica Dominical é uma bênção de Deus para todos nós. E você, o que pensa? Em quem tem melhorado você mesmo na Escola Bíblica Dominical? Dê graças a Deus também por isso.
Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, dia da efetividade. Glória a Deus. Vamos então à nossa lição de hoje, lição de número 12, que será ensinada no dia 17 de setembro do ano corrente, 2023. Que ano, hein? Que ano cheio de coisas. Que trimestre maravilhoso. Está chegando ao fim. Esta é a penúltima lição e na próxima semana, no próximo programa, será a última lição. Já deixa saudades. E nós temos que sempre estar retornando a essas lições para podermos corroborarmos este conhecimento, sendo a igreja do Deus vivo, é o tema da nossa lição. Depois de andarmos muito nas trevas, vendo sobre as más ideias, ideologias nefastas, falsa ciência, agora nós estamos entrando na luz, né? Por assim dizer, esta lição talvez seja a de maior aplicação do que todas as demais. Então, esta é uma lição em que aplicamos o conhecimento que adquirimos em todas as 11 lições anteriores, né? Embora ela não seja totalmente aplicativa, mas majoritariamente nós iremos aplicar as lições que aprendemos. Vamos ver, é melhor do que falarmos um pouquinho mais. Os textos principais, o texto áureo, por favor, bota aqui na tela, Bia. Isso, muito obrigado. Eu vou aqui na câmera 2, tá bom? Hoje eu estou com 2 auxiliares. Pensa numa bênção. De geração para geração, o Senhor tem sido o nosso Deus. Está escrito, Salmo de Moisés, de número 90. Ó Senhor, o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração a geração. Grande abraço ao querido Valmir Júnior, a irmã Márcia, toda a sua família, e também ao querido irmão Adonias, a querida Bia, que está nos auxiliando também, e a irmã Sueli, que Deus abençoe essa família tão magnífica. Grande é este mistério, então é um mistério, e não é um mistério pequeno, diminuto, é um grande mistério, no sentido de glorioso mistério, porém já revelado. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, deste relacionamento maravilhoso, mistério de casamento entre Cristo e a igreja. É isso que o apóstolo quer dizer em Efésios capítulo 5, versículo 32. A verdade prática diz: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada. Então, se antes era misterioso, agora é uma verdade revelada. E suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Aqui está a leitura diária. Eu não vou ler desta feita, estou aqui na câmera 1 agora. Eu não vou fazer a leitura diária porque me deterei nos tópicos. E não vou também lembrar a você, professor, sobre a importância de fazer a leitura diária. Inclusive, no meu Instagram, que eu estou ativando agora, a mando do meu querido Adonias, ele praticamente está me esforçando aí no sentido da palavra para que eu possa ativar o meu Instagram. Então vai lá no Cleovaldo Oficial, eu vou estar ativando este Instagram para todos os dias que você entrar no Instagram. Eu vou deixar o endereço aqui, viu, Adonias? Coloca aqui, viu, Bia? Foi. E eu vou ativar. Todos os dias eu vou fazer a leitura diária e o professor entrando lá vai comentar comigo esta leitura diária, para que a gente fique conectado com o domingo que virá. Então, aqui está. Na segunda-feira vamos falar sobre Deus é um ser pessoal que intervém no curso da história. Ei, Nabucodonosor, o nosso Deus, o Deus de Daniel, é o Deus dos deuses. É Ele quem intervém na história, é Ele quem manda nos reinos e dá a quem quer e também tira do trono a quem quer. Na terça-feira, se a verdade for corrompida, deixamos de ser o sal da terra e a luz do mundo. Ora, se o sal se tornar insípido, para nada mais serve, a não ser para ser pisado pelos homens. Na quarta, a santificação da igreja é uma obra do Calvário. Foi lá que o Senhor deu o seu sangue.
sacrificou seu próprio corpo para santificar a sua igreja. Na quinta-feira, Apocalipse capítulo 19, versículos de 7 até o 9, a igreja santa e imaculada terá acesso às mãos do Cordeiro. É de vestes brancas, é de vestes limpas, é de vestes separadas, preciosas, escolhidas, que a igreja irá adentrar o céu. Na sexta-feira, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, zelando, vivendo e propagando a mensagem bíblica com fidelidade. Glória a Deus. Lembra-te daquilo que tens aprendido, disse Paulo a Timóteo. No sábado, Judas, capítulo 1, versículo 3, batalhando pela fé que foi entregue aos santos. Os tópicos assim distribuídos. A natureza da igreja, tópico 1, Cristo e o relacionamento com a igreja, 2, armas da igreja, do Deus vivo. No tópico 1, vamos, aí sim, é algo doutrinário, a natureza da igreja do Deus vivo. No segundo tópico, vamos falar sobre aquele mistério que Paulo fala que é o nosso texto áureo. Falo entre Cristo e a igreja, esse relacionamento. E no 3, as armas da igreja do Deus vivo. Será que essas armas são carnais? E eu poderia até dizer, não somente em termos de armas, de ataque, de defesa, mas os instrumentos que o Senhor Jesus deu à sua igreja para que ela possa ser uma igreja vitoriosa. Vamos lá. No primeiro tópico, a natureza da igreja do Deus vivo. Quando se fala natureza de uma lei, de um instituto, seja ele civil, seja ele penal, qual a natureza da Constituição? Qual a natureza do Código Civil? Qual a natureza da consolidação das leis trabalhistas? Qual a natureza do perdão, da doutrina do perdão? Qual a natureza da doutrina do Espírito Santo? Qual a doutrina, ou melhor, qual a natureza do Espírito Santo? De que ele é feito? Qual o seu conteúdo? Qual a sua limitação? Qual a sua comparação com outros entes, outras pessoas da Trindade? Então, isso aqui é natureza, é uma definição plena, é a natureza. Qual a natureza, então, da igreja do Deus vivo? Primeiro, ela é casa de Deus. Segundo, ela é coluna e firmeza da verdade. Segundo, ela é comparada ao mistério da piedade. Casa do Deus vivo, templo do Deus vivo. E vejam, quando o apóstolo Paulo fala que nós somos casa do Deus vivo, ele não está falando da igreja nós, templo individual ou indivíduo. Ele está falando de a igreja como reunião mesmo. A igreja reunida no tabernáculo, a igreja reunida nas sinagogas, a igreja reunida, seja nas casas, é a igreja ajuntamento. Vós sois a casa do Deus vivo. Vós sois o tabernáculo do Deus vivo. E está escrito, vou habitar ali. Vou estender um pouquinho mais esse aspecto, porque isso tem sido um fator de muitas incorreções. E que o apóstolo Pedro diz que os constantes e indoutos torcem para a sua própria condenação. Eu sou o templo do Deus vivo? Sim, individualmente, eu sou o templo do Deus vivo. Mas essa igreja que se está falando aqui é o ajuntamento. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Aí já não é mais templo uno, já não é mais o indivíduo, já é reunião, aí já é eclésia, entende? Quando alguém diz, eu também sou igreja, portanto não preciso da igreja física, está errando. Está andando por um caminho errado. Nós somos igrejas, assim como nós somos corpo de Cristo. Eu pergunto, o corpo é feito apenas do dedo mindinho? É apenas do indicador? É apenas do polegar? Não. Agora, esse dedo é corpo? É parte do corpo. Alguém já disse, eu sou um pedacinho do pão da Santa Ceia. O corpo é ele todo. Compreendem? Então eu sou igreja do Senhor, mas eu sozinho.
eu não posso me tornar igreja, assim como a mão não pode falar ao pé, eu não preciso de você. Somos corpo. Somos corpo. Sou parte deste corpo. Você é parte deste corpo. Mas é quando a igreja se reúne em qualquer parte deste mundo que ela se torna realmente igreja do Deus vivo, casa do Deus vivo. E ali eu vou habitar, diz o Senhor dos Exércitos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, e a partir do versículo 11, nós vemos como Paulo ele evoca a igreja é uma lavoura. A igreja é um edifício. A igreja, por fim, é um templo. Primeiro, como lavoura, é necessário que haja uma terra. A terra é o nosso coração. Para que haja um plantio, é necessário que haja uma adubação, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, a chuva serôdia, a chuva temporã, a chuva forte, a chuva fraquinha, o chuvisco, o sol. Tudo isso é necessário para haver o quê? Uma boa lavoura, uma boa frutificação, um bom florescimento, um bom crescimento e uma boa colheita. Glória a Deus. Eu sou, disse Jesus, a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Então, Jesus Cristo ele se coloca também como semelhante a nós. E é verdade, porque em Hebreus está escrito que ele não se incomoda e não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ou seja, o Senhor Jesus, ele muitas vezes se coloca como nosso igual. E por que não se envergonha de nos chamar irmãos? Diz o escritor aos Hebreus, capítulo 2, porque nos preparou uma cidade. Oh, que maravilha! Glória a Deus! Nós temos um irmão poderoso, mas é claro, é quando ele se diminui para estar junto de nós, para dizer, olha, eu sou o primogênito, todo poder me foi dado nos céus e na terra, mas aquilo que o Pai me dá, eu também dou a vocês. A glória que o Pai me deu, eu distribuí com vocês, porque vos amo. Glória a Jesus, aleluia. Ô irmão, quando nós estamos na casa de Deus, num ajuntamento, num culto de doutrina, numa santa ceia, nós sentimos bem perto de nós esta alegria, a presença do ressuscitado. Eu penso como os discípulos ali naquela casa, glória a Deus, estavam tão machucados, tão envergonhados, mas ouviam as mensagens, a mulher viu, as mulheres o viram, dizem tê-lo visto também, mas não sabemos. De repente, o próprio Senhor aparece entre eles e pede, tendes alguma coisa que comer? Glória a Deus. Então, eles sentiram a presença do Todo-Poderoso. Assim foi com os discípulos do caminho de Emaús. Eles vinham falando de problemas, de desilusão, de desesperança. Mas Lucas diz, de repente, o próprio Senhor começou a andar junto deles. E depois que o Senhor os deixa, já nas suas casas, então eles dizem, acaso não nos ardia o coração quando ele falava conosco? E quando nos explanava a palavra? Aleluia! A presença do Senhor na sua casa é algo magnífico. Se tem muito tempo que você frequenta a casa do Senhor, eu lhe insto para que retorne o mais brevemente possível. O Senhor e os irmãos estão de braços abertos. Alguém pode dizer, eu fui muito ferido, pastor, na igreja. Tem um irmão lá que eu não consigo olhar para ele. Há muito tempo que, olha, eu tenho visto tanta gente retornar para o Senhor depois de um período de dureza, de muitas vezes serem feridos também. E sabe por quê? Qual é o argumento que eu uso para eles? Que nós não temos uma igreja perfeita, mas nós servimos a um Deus perfeito. Bia, coloca aqui na câmara 2, porque eu vou repetir isso para que você que tem se afastado da igreja como um templo,
retorne hoje. Porque não servimos ou não temos uma igreja perfeita, mas servimos a um Deus perfeito. Glória a Deus. Então, a igreja é uma lavoura, precisa ser tratada, precisa ser cuidada, precisa ser adubada, até que o dono da lavoura chegue para colher os seus frutos. E está escrito no livro de Cantares: ah, se viesse o meu amado ao seu jardim, porque a igreja também é um jardim, e comesse dos seus frutos mais excelentes. Glória a Deus. A igreja também é um edifício. É um edifício. E Paulo diz, olha, nós somos apenas os construtores. Eu, disse Paulo, lancei as bases. Quando ele fala lançou as bases, ele está dizendo o seguinte: eu plantei esta igreja quando eu passei aqui. Eu lancei as bases. Mas ele mesmo diz que a igreja está afirmada sobre o fundamento dos apóstolos, que são os alicerces, cuja pedra principal, a de esquina, é Cristo Jesus. Mas ele adverte: ninguém pode pôr um outro fundamento a não ser o que já está posto, o qual é Cristo Jesus. E o apóstolo Pedro, ele diz: Cristo Jesus é a pedra principal, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para Deus ela é eleita e preciosa. Oh, querido professor, querido pastor, querido aluno, precisamos enfatizar essa questão de que Cristo e os apóstolos são o fundamento da sua igreja e nada que foge daí, nenhuma inclusão, nenhuma exclusão, nenhuma heterodoxia, nenhuma novidade, nenhum modernismo, ele pode sobrepujar ou trocar ou comutar ou surpreender isso que é o fundamento, que é Cristo Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Enfatize, corrobore, confirme. Cristo Jesus, o fundamento da igreja. E por fim, um templo. A igreja, vós, disse Paulo, sois o templo do Deus vivo. Aquele que destruir o templo, aí Paulo se volta para nós, como indivíduos, mas também como igreja, né? Em diversos momentos há esse sentido dúplice. Nós como templo e a igreja como templo. Quando Paulo, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, ou começando do 10, ele fala sobre a Santa Ceia. Ele diz, olha, se você vai para a Santa Ceia e leva a sua comida e vê um irmão lá que está passando necessidade e come e se esquece dele, então vocês estão indo para a reunião, para a igreja, para salvação ou para condenação? Então ali ele fala a igreja como ajuntamento, como culto, como local de louvor ao Senhor, né? E não apenas como indivíduo. A igreja também é o templo, gente, erguido por mãos humanas, mas como instrumentos de Deus, do Senhor Jesus Cristo, para termos um lugar de adoração ao Senhor. Tá certo? Glória ao nome do Senhor Jesus. O segundo subtópico, esse primeiro subtópico é especial e tem que ser muito bem ensinado, né? Tem que ser muito expandido. Segundo, a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Vou para agora. O que é que Paulo está lembrando aqui? Das colunas dos grandes templos romanos, das colunas do Coliseu, quem sabe, né? Quando a gente estuda a história de Roma, a engenharia romana é algo surpreendente, é algo maravilhoso, né? Aquele cimento ali misturado com cinza vulcânica, que fazia aquele concreto que erguia coisas magníficas, os grandes aquedutos que levavam a água do interior para Roma, que coisa magnífica. Então Paulo olha aqueles pilares, aquelas colunas, ele percebe que grandes templos, grandes extensões não tinham colunas dentro daquele templo.
eram grandes colunas, mas que sustentavam uma enormidade de laje por cima. A coluna, a firmeza da coluna. Então ele disse, olha, você, igreja, é coluna e firmeza da verdade. Vocês estão sustentando a verdade. Vocês estão sustentando a ortodoxia. Vocês, como coluna e firmeza da verdade, não podem vacilar. Não pode haver aquele cinza, aquele relativismo. Tem que ser preto ou branco. Você, igreja do Senhor Jesus aqui na terra, não pode se medrar, não pode voltar atrás, não pode tergiversar. Tem que falar a mensagem de Deus com firmeza. Eu disse firmeza, eu não disse brabeza, eu não disse falta de educação, eu não disse brutalidade, eu falei firmeza. O Senhor Jesus, ele era firme, embora muitíssimo educado, mesmo sendo considerado, um carpinteiro, mas um carpinteiro que falava com autoridade. A igreja tem autoridade e precisa exercer esta autoridade. Eu não vou dizer assim, tem autoridade, porque autoridade não se manda ter. A autoridade é algo que já se tem, apenas se utiliza. Oh, glória a Deus! E agora, irmãos, vejam que momento especial, quando Paulo está em Filipos, ele está fundando a igreja em Filipos, e de repente ele vai para a sinagoga, passa juntamente com seu companheiro Silas, e uma mulher os acompanha, e diz, estes que vos pregam o evangelho são santos homens de Deus. Ele passa um dia, passa outro, ele tem autoridade, mas ele não está utilizando a sua autoridade naquele momento, até o momento que aquilo ali lhe incomoda. Diz o historiador Lucas, que incomoda a Paulo. Quantas vezes essas coisas... Eu estou ouvindo um barulho aí maravilhoso. Me deu até esperança, viu, Bia? Estou esperançoso que sai um cafezinho, um chazinho. É o que é isso aí? Chá. Oh, glória, um chá aí. É chinês? Não. Não, vamos lá. Manda agora ou mais tarde? Acho que é mais tarde, né? Mais tarde. Ainda não ganhei nem pro biscoito dos meninos hoje. Ok, então vamos lá. Aquilo incomodou. Quantas vezes as coisas não incomodam? Passamos por ideologias satânicas, humanas, humanoides, e vem aí, ou melhor, já está no meio de nós a IA, ou AI, a inteligência artificial, criando ideias, criando imagens, criando tanta coisa. E muitas pessoas estão aceitando mais a inteligência da inteligência artificial do que você que é professor, que é ensinador. Cuidado, cuidado. Você que muitas vezes senta em frente a uma televisão ou mesmo ao YouTube e às redes sociais e acompanha o seu influencer predileto e vai passando de tela em tela, scrolling, e muitas vezes perde 1, 2 horas, vai para a cama cansado, mas muitas vezes não para ouvir a voz de Deus através da palavra. Quando é para o culto de doutrina, sempre está muito estafado, cansado. O dia hoje foi terrível. Não, isso está na sua mentalidade. Vença isso, anime-se pelo poder do Espírito Santo. Não se deixe morrer. Oh, aleluia, glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale muito mais profundo e mais alto em seu coração. Paulo se incomoda a tal ponto que ele para e diz, eu te ordeno que saia delas. E no mesmo momento o espírito mau se evadiu daquela madame e ela então ficou totalmente bem. Glória ao nome do Senhor Jesus. Este mundo incomoda o verdadeiro cristão. Vou dar 2 aqui. Este mundo tem que incomodar a igreja. Este mundo tem que ferir a igreja. E muitas vezes, irmãos, a perseguição que está vindo sobre a igreja aqui no Brasil
ela é resultado da nossa acomodação. É resultado daquilo que muitas vezes o superintendente, o dirigente, o pastor está clamando: irmãos, vamos buscar ao Senhor, vamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, vamos estudar a palavra de Deus para nos prepararmos para os dias maus. Mas aí as pessoas estão: não, pastor, deixa para a próxima, que fanatismo é esse? Para que tanto buscar ao Senhor? Mas a noite vem, e hoje, agora já é, em que ninguém mais está conseguindo trabalhar, a noite do cala-boca, a noite do ocultamento, a noite do não pode, a noite de não fale alto, a noite de igrejas vedadas. Oh, aleluia, glória a Deus! Irmãos, a hora é ainda agora, porque está chegando o momento final em que ninguém mais pode trabalhar. Glória a Deus! Que o Senhor, através do seu Espírito, nos incomode mais e mais. Por fim, o mistério da piedade. O grande mistério da piedade. E Paulo fala isso em Tito. A graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Esse é o grande mistério da piedade. O Senhor Jesus, ele se transformou em homem. E, sendo achado em forma de homem, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Mas antes, ele prometeu: eu vou edificar a minha igreja. Esta igreja que ele edificou aqui na terra, ela não apareceu logo. Quando o Senhor Jesus ele sopra sobre os discípulos o Espírito, ele lhes dá um poder temporário, mas ele diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, naquele momento, aleluia, glória a Deus, naquela casa, no cenáculo, em que os discípulos foram revestidos de poder, se considera o momento da fundação da Eclésia de Cristo aqui nesta terra. Este é o mistério da piedade, a revelação do nosso Senhor aqui na terra, através dos seus santos e também o seu enlaçamento com a igreja. É como um casamento, né? Tornar-se-ão os dois uma carne só. Ainda não somos. E o apóstolo diz que ainda vemos como espelho. É embaçado. João, na primeira carta, no capítulo 3, ele diz: irmãos, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto, ainda não é revelado o que havemos de ser. Tem muita coisa que já foi revelada, mas tem muita coisa que ainda é misterioso. Por isso que os irmãos em Tessalônica perguntaram: como é isso? Como é que vai ser a ressurreição? Paulo disse: irmãos, fique tranquilo. Assim como o grão de trigo, ele semeia-se na corrupção e então ressurge na incorrupção, assim será o nosso corpo também. Será um corpo glorioso para encontrar-se com o esposo. Que mistério maravilhoso que será revelado. Eu quero estar lá, eu estarei lá. E você também vai? Se você vai, dá um glória e ergue a sua mão aí, coloque a mão e diga glória ao nome do Senhor Jesus. Que privilégio maravilhoso. Vamos ao segundo tópico. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Um abraço ao querido pastor Valdomiro Pereira da Silva. Um abraço, querida irmã Lourdes. Deus abençoe a este casal maravilhoso, a toda a sua família. Que Deus abençoe a igreja Templo Central na Liberdade. Meu caro Adonias e irmã Bia, estive lá na formatura da OMESC, Oficina de Música da Orquestra Sinfônica Central. Que coisa magnífica! Irmã Neilza, parabéns a todo este corpo de musicistas, músicos, maestros, instrutores e alunos também. Que coisa maravilhosa! Eita, meu Deus! Olha quanta gente aprendendo música para adorar ao Senhor. Essa renovação é algo que muito me alegra. E eu vejo aí a liderança do pastor Valdomiro. Um abraço ao pastor Luciano Santana, meu querido amigo. Que maravilha, viu? A igreja aqui na Bahia está de vento em popa. Mas não posso deixar também de mandar um grande abraço ao meu querido presbítero Cleovano Batista, maestro
da banda Bazadec, Orquestra Sinfônica, Banda Sinfônica da Assembleia de Deus em Capelinha. É uma bênção também. A todos os queridos músicos, musicistas, todos que cooperam. Enfim, um abraço a todos os maestros. Vamos lá. Cristo e o relacionamento com a igreja. Deixa eu perguntar aqui na 2. Tem orquestra aí na sua congregação, na sua igreja? Quando eu falo de orquestra, não é a banda, né? Aquela banda chamada de banda, eu chamo de conjunto, né? É um conjunto formado estilo jazzístico e também chamado estilo de rock, porque tem uma guitarra, um contrabaixo, a bateria, um teclado e, se for no estilo de jazzístico, tem um instrumento, ou um trompete ou um sax. Então, se tiver aí, me diga aí como é o nome do conjunto ou da banda aí da sua congregação, igreja. Escreve aí nos comentários o nome mais bonito. Eu vou dar um presente. Lembrando que daqui a 2 lições nós teremos um projeto gráfico inovador. Mais uma vez, o CEADEB TV Oficial trazendo projetos inovadores para a Escola Bíblica Dominical. Nós somos o arauto da EBD. Nós vamos defender a EBD. Nós vamos projetar a EBD em todos os lugares deste país. Vai ser uma revolução, vai ser uma bênção. Não deixa a sua EBD parada. Não deixa a EBD parada porque água parada junta mosquito, né? E a prefeitura não vai gostar. Então vamos movimentar essa EBD aí, vamos fazer gincanas, vamos fazer perguntas e respostas, vamos fazer muita coisa. Olha, eu vou botar no site daqui a pouco tipo um game de perguntas e respostas para você responder as questões das lições. Isso tudo a partir da primeira semana de outubro. Então não perca, o próximo trimestre vai ser muito movimentado aqui na Vox FM e CEADEB TV Oficial. Mas vamos lá, Cristo e o relacionamento com a igreja. O mistério da piedade que falamos no subtópico 3, do tópico 1, agora vamos explanar um pouco mais. Este relacionamento é baseado em santificação e pureza. Glória a Deus. Cristo entregou o seu próprio sangue para a santificar e para a purificar. Então a igreja de Cristo é purificada pelo sangue de Cristo. E o apóstolo Pedro ainda diz, pela lavagem da água, pela palavra. A palavra de Cristo, o sangue de Cristo, purifica a sua igreja. Oh, glória a Deus! Deixa eu falar uma coisa aqui na câmara 1. Irmão, algumas vezes no andar da carruagem da vida, nesta peregrinação, muitas vezes nós vamos pensando coisas e agindo, sem muitas vezes estarmos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nessa hora, nós precisamos dar uma parada, fazer, por assim dizer, uma lavagem mental, através da palavra do Senhor Jesus, para ler um capítulo inteiro, para meditar na palavra de Deus. No culto de doutrina, mantenha a sua Bíblia aberta e vai mastigando. Ó, Bia, mastigando ali a palavra. Como ovelha, depois você vai, mastigando, remastigando. E aí, aquela palavra, ela vai alimentando o seu coração. Aquela ansiedade que as redes sociais trazem, vai embora. Aquela ansiedade que os problemas da vida trazem, vão embora. Não é que você vai esquecer os problemas da vida, não, porque a preocupação ela é legítima. Você não pode esquecer um compromisso. Ah, não, irmão, eu estava lendo a palavra aqui, graças a Deus, esqueci todos os meus compromissos. As contas a pagar foram embora. Não acontece isso. Não. O que acontece é que a palavra vai lhe acalmar para dizer como está escrito em Mateus capítulo 6. Por que vocês estão tão preocupados com o dia de amanhã? Se o vosso Pai Celestial cuida dos lírios do campo, não vai cuidar de vocês? Então não é que os problemas você vai jogar para cima, chutar o pau da barraca, não, dar desculpa, não. Você vai resolver todas as coisas, mas agora sobre o prisma,
sobre o olhar de fé, um panorama de fé. Glória a Deus, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus e o Senhor vai cuidar de você, como efetivamente tem cuidado de mim. Então, o relacionamento é de santificação. Cada um saiba possuir o seu vaso em santificação, em honra. A igreja, ela é formada por indivíduos. Então, se o indivíduo se santifica, a igreja também se santifica. Uma igreja impura, ela não agrada a Deus e nem pode ser a noiva do Senhor. Uma igreja desorganizada, desarrumada, também não agrada ao Senhor. Muitas vezes nós vemos igrejas em que cada um quer fazer o que quer, em que pessoas desobedecem à autoridade, à hierarquia, e se acham muitas vezes os santarrões. Não existe isso, não. Eu dirigi uma certa vez uma congregação e logo quando eu cheguei, você sabe que quando a gente chega pisando de mansinho, né, devagarinho, até que o Senhor confirme, porque tem isso também. Nós não somos autoritários, não. Até que o Senhor confirme o governo que Ele nos deu. Então fui chegando e tal, e tinha uma irmã que cuidava de um desses cultos maravilhosos, de culto de poder, culto de libertação. E um dia eu tomei uma decisão que ela não gostou muito, acho que algum pregador que ela convidou, e eu sabia que a vida daquela pessoa não estava condizendo com a sã doutrina. Então eu disse, não, agora não, vamos ver, vamos analisar. E aí um dia eu cheguei neste culto, que eu visito sempre, e ela estava orando sem me ver. Senhor, dá visão ao pastor, meu pai. Eu digo, meu Deus, que pastor sem visão, rapaz. Ô Jesus, tem misericórdia desse pastor. Então tem gente que acha que tem mais visão do que a pessoa que Deus colocou sobre a sua igreja. Gente, pensa bem. Olha, se você está neste local em que está, não foi Deus quem usou alguém para te colocar. Então não se ensoberbeça, mas teme, como diz o apóstolo Paulo, né? Porque se Deus não poupou aos ramos originais, e você, e eu, que somos de um zambujeiro, uma árvore fictícia, eu ia dizer uma árvore de um país aí, mas seria xenofobia, deixa para lá. Mas uma árvore, ou um galho de um zambujeiro, foi tirado, cortado de lá. Não, esse daqui vai ser enxertado aqui na videira verdadeira. Glória a Deus. E a partir de agora dará o seu fruto. Glória a Jesus para a santificação. Então, é preciso ter muito cuidado. Deus não gosta, Deus não se agrada. O noivo não se agrada de uma noiva assanhada, de uma noiva mal formada, desorganizada, em que as pessoas se batem. Não. Ele gosta de uma noiva organizada, ordeira, obediente, bem arrumada, bonita. Glória a Deus. Segundo subtópico, ela é gloriosa e irrepreensível. A linguagem bíblica é sem mácula ou sem mancha. Oh, aleluia! Olha para o vestido da igreja. Não tem uma mancha. Nenhum lavador, nenhuma lavadeira, nenhuma lavanderia na terra conseguiria, eita glória, conseguiria lavar o vestido de alguém como o vestido da noiva de Cristo. É um vestido majestoso, maravilhoso, ou um véu poderoso. A noiva de Cristo é gloriosa. Paulo agora está olhando para o casamento romano, as grandes bodas. E ele que conhecia a história dos gregos, talvez não, mas opa, eu vi um barulho gostoso aí, maravilhoso. Rapaz, está trabalhando direito. Então, ele sabia das grandes bodas, né? Daqueles reis famosos. E ele sabia que haviam bodas que levavam muitos meses, eram bodas gloriosas. E todos olhavam para a noiva. O momento da entrada da noiva era um momento triunfal, era um momento poderoso. Então ele compara aqui, a noiva de Cristo é gloriosa.
Eita! Muito obrigado, irmã Bia. Que maravilha. É servido? Eu vi aqui que com meu companheiro Gerson estava assistindo a aula dele e ele estava também se espalhando aqui, né? Glória a Deus, seu Jacito. Deus te abençoe, viu? Uma pausazinha para o chazinho. Glória a Deus. E ele reclamou do açúcar e tal, já chegou reclamando, tudo bem. Tá ótimo aqui. Maravilha! Essa pausa é muito importante para nós, né? Mesmo o pregador ou o professor, ele precisa dar uma pausa para que a sua mensagem ela possa ecoar na mente do aluno, para que o aluno possa assentar as verdades apreendidas naquele momento. É nesse momento que surgem as indagações e perguntas, né? E deixa eu falar um pouquinho sobre pausa. Ô, professor Cleovaldo, o senhor tem cada coisa, alguém me diz, né? O senhor inventa cada coisa. Não é invenção não, gente. A igreja é um organismo. O organismo não tem a pausa para o cochilo, para a sesta, para o sono? Não tem isso? Tem sim. Está escrito na Bíblia que Israel ele estava tão em paz que cada um ia à sua figueira e cada um ia à sua oliveira para descansar à sombra. Então tem que ter este momento. Veja, você está dando a aula, está motivado, está animadíssimo e tal, chega até a suar e vai naquela pegada e sempre no topo. Alguém já trouxe uma ilustração, é como se você pegasse um hino e lá, você não vai aguentar até o final naquele tom, não. Você não vai aguentar, você tem que dar uma baixada e de repente, um pouquinho andar na planície, pausas estratégicas para que o assunto possa se assentar na mente. Isso é muito importante. E depois vai novamente subindo, vai a montanha, né? O Monte Moriá, glória a Deus. E ali, novamente, você está em cima. Ali a adrenalina está no máximo, o alunado está todo ligado. O que é que vai sair daí e tal? E você vai até o ápice e você faz aquele fecho magnífico e depois você volta. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você entende como Paulo... Eita, meu Deus, dá vontade até de falar em outras línguas aqui. Glória a Deus, que é majestoso, é maravilhoso. Então a aula também tem introdução, vai naquele nível, daqui a pouco o tópico 1, vai subir um pouquinho, vai uma conclusão, né? A síntese do tópico. Depois você dá uma paradinha. Tópico 2, vamos lá, tal, síntese. Entenderam aí, gente? Alguma pergunta sobre o tópico 2? Vou entrar no tópico 3 e eu vou entrar com todo gás. E lá vai. E faz uma ilustração, conta uma experiência e depois faz o fecho final, faz uma oração, aquela mesmo poderosa, né? E aí marca para sempre. Existem algumas aulas da Escola Bíblica Dominical que até hoje estão no meu inconsciente. Ou melhor, na minha lembrança. Até hoje. Momentos em que Deus derramou do seu Espírito através da palavra. A palavra de Deus sendo derramada como gotas de orvalho sobre o sedento. Aleluia. Glória a Deus. Então a igreja, ela é gloriosa. Continuando aqui. Falei sobre a pausa. Sinopse ou síntese do tópico 2. A santificação, a pureza e o caráter irrepreensível da igreja
se destacam no relacionamento de Cristo com ela. Que grandes adjetivos! Santo, puro, irrepreensível. Este é o adjetivo da igreja. Os adjetivos da igreja. E por fim, as armas da igreja do Deus vivo. Será que essa noiva, ela tem as mãos atadas? Será que essa noiva linda, ela só tem aparência? Não. Ela está bem armada. Eu diria até que ela não tem apenas armas, mas ela é bem treinada. Aleluia! Glória a Deus! Bem preparada. Está escrito que ela disse assim, numa comparação com o Velho e o Novo Testamento, não olhem para eu ser morena, foi o sol que me queimou. Ou seja, a igreja, ela é preparada. Assim como o seu esposo, que se diz acerca dele, aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. Ele era obediente no trabalho. Então, ele sabe o que é padecer, conforme disse o profeta Isaías, no seu capítulo 53. Então, essa igreja, ela é preparada, ela é armada, ninguém mexa com ela, não. Ninguém se bote, como diz a linguagem aqui, com ela, não. Porque ela está preparada. Ela não é coitadinha. Não, aleluia, glória a Deus. Primeiro, esta é uma poderosa harpa, o zelo da verdade. Este zelo que consome. Este zelo não pode ser confundido com fanatismo. Ele não é fanatismo. Ele é paixão? É. E é necessário ter paixão. Sim, Por quê? Porque a falta de paixão gera o conformismo. Mas o zelo queima como um fogo. Esse fogo é simbolizado pela paixão. Então, o zelo pela verdade. Está escrito acerca do Senhor nos Salmos: o zelo da tua casa me devora. O Senhor Jesus, quando pega aquele chicote de Azorrague e dá naqueles que estão vendendo no templo, ele diz, está escrito, o zelo do teu templo me devorou. Então é preciso ter sangue nas veias, é preciso ter vontade, não pode se acomodar. Ah, irmão, está nos fins dos tempos mesmo, né? Irmão, a coisa está pegando. Meu irmão, vamos deixar isso para lá. Não, irmão, esqueça isso. Olha, o crente tem que viver. Não, irmão, não é bem assim, não. Quanto mais se vê que estão se aproximando aquele dia, nós temos que estar mais preparados ainda para darmos a razão da nossa fé àquele que perguntar. Está escrito em Provérbios, filho meu, seja sábio, para ter alguma coisa que responder àquele que me despreza. Alegre o meu coração. Se prepare. Quando for para a escola, esteja preparado. Ei, você aluno, este daqui não é um comentário substitutivo da Escola Bíblica Dominical. Que erro é esse? Ninguém mais pensa isso. Todo mundo sabe que este é um comentário forte, poderoso, pujante, mas é um comentário auxiliar, subsídio, para que você tenha a Escola Bíblica Dominical preparado. Glória a Deus, aleluia. Eu gosto de escolas dominicais fortes. Eu gosto de professores que vão à classe e dizem, Deus tem uma palavra para você através de mim. Eu vou hoje ensinar a lição com toda a força, com todo o gás. Eu não gosto. Irmão, essa lição aqui eu já estudei um tempo aí, né? É só a repetição, vocês sabem que não tem nada de novo aqui, o fim dos tempos mesmo, esse negócio de ideologia é um negócio triste, né, meus irmãos? Vamos ter medo dessas coisas. Não, negativo, não. Porque Deus, disse o apóstolo Paulo a Timóteo, não nos deu espírito de medo. Não, mas deu de coragem, de temor. De temor a quem? Temor a Deus. E de moderação. É uma adoração que equilibra as coisas. É necessário. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, que eu estou nervoso. Ou melhor, eu estou animado. Não apenas zelo pela verdade, mas o ensino da verdade. A igreja,
Estou na 2. À igreja foi dado o predomínio da verdade. Onde é que eu busco a verdade? Está na igreja. Está na igreja. Vá para a faculdade. Você vai ver as verdades técnicas, as verdades filosóficas, as verdades organizacionais, as verdades empíricas. Tudo isso são verdades dentro daquele microcosmo científico. Mas a verdade, em suma, a verdade como um todo, a verdade para a salvação, é a igreja que é detentora. Refute. Está na igreja a verdade. Jesus não disse assim, eu sou uma verdade. Eu sou uma opção. Se você quiser chegar a Deus através de mim, conte comigo aí que eu vou te ajudar. Agora, se você quiser ir a Deus através de outro, então fique à vontade. Não existe isso na Bíblia, não. Nesse aspecto, a Bíblia, o Evangelho e o próprio Jesus Cristo são exclusivistas. Aleluia! Glória a Deus! Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. E mais, ninguém vem, aleluia, vem ao Pai, a não ser, disse ele, através de mim. Glória a Deus, aleluia. Muitos se têm feito pastores de ovelhas, mas são lobos devoradores. Quando vem o perigo, eles caem fora, estão interessados apenas neles. Mas eu, disse Jesus, dou a minha vida. Meu Deus, é muito maravilhoso. Aqui diz assim, é muito forte, pastor. Porque é forte quer dizer, retumba lá dentro. Eu penso nessa coisa de forte, viu, meu caro Adonias? Como uma caixa de som. Eu fui tocar há cerca de 20 anos em uma praça aqui chamada Praça Municipal. E armaram um grande som, um carro de som poderoso, no dia da Bíblia. Meu irmão, quando o rapaz ligou o som para testar, alô, bateu no meu coração, se balançou tudo lá dentro. É nisso que eu penso quando diz, é forte. Isso estremece o nosso coração. Anteontem, ou melhor, hoje, ontem, vou para Bia. Eu estava num culto e o pregador pregou uma mensagem maravilhosa, simples, sem arrodeios, direta. E no final eu fiz o apelo e 2 pessoas vieram. Oh, aleluia, glória a Deus. E eu disse, Deus, Ele falou ao coração de vocês. Foi. Aleluia. É tão lindo quando a gente vê a palavra ou sente a palavra adentrando, primeiro ouvindo, indo à mente, descendo ao coração e produzindo o resultado, o quê? Arrependimento. Então, a igreja da 2, ela tem o predomínio. Predomínio não é a palavra melhor, não. A igreja não tem o predomínio da verdade. A igreja é a própria coluna da verdade. Uma certa feita, não muito tempo, um mestre de obras, ele foi orientado pelo engenheiro para fazer uma reforma numa garagem de um edifício no Rio de Janeiro. O mestre de obras, então, terceirizou a sua obra para o pedreiro, para o servente. Ele disse, olha, você vai derrubar aquela coluna ali. E o servente disse assim, aquela coluna ali é aquela ali. Disse, rapaz, aquela ali eu vejo que ela não tem problema nenhum, mas aquela ali é aquela ali. Então o homem foi, derrubou uma coluna e com aquela marreta chamada segunda-feira, cada batida ele sentia que estremecia mais do que o normal. Até que nenhuma dessas batidas que ele bateu com muita força
o prédio veio praticamente todo abaixo. Uma grande catástrofe. Aquela coluna era a coluna que jamais poderia ser tirada. Firmeza, coluna da verdade. A palavra de Deus, a igreja do Senhor, ela tem o predomínio da verdade. E ela deve ensinar esta verdade com a ortodoxia, a maneira correta de se portar, de fazer, de se guiar nesta vida para alcançar a vida vindoura. Glória a Deus. Sinopse do tópico 3. Zelo e ensino pela verdade são duas das principais armas da Igreja do Deus Vivo. Duas das principais, porque a Igreja do Deus Vivo ela tem muitas armas. Armas de defesa, armas de ataque, armas de proteção. Glória ao nome do Senhor Jesus. Estas foi a nossa lição do Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical e eu vou para a Câmara 1 para finalizar. Ei, você é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, mas você sozinho não é a igreja, você faz parte da igreja. O apóstolo Pedro disse, irmãos, não temais a ardente provação que virá sobre vocês, lembrando que tudo isso se cumpre em seus irmãos que estão sobre o mundo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela passa por tribulação, mas ela é a coluna de firmeza, ela é o corpo de Cristo, ela é a lavoura do Pai Celestial, ela é o edifício santo, ela é o templo do Espírito Santo. Marchemos com toda a força, todo o vigor, sem desanimar, mesmo em meio às perseguições, provações, o Senhor está conosco. Deus abençoe a Igreja do Senhor Jesus Cristo, agora e sempre. Amém. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.